Roribeté, Rogério Temporim, programa Vida e Espírito, sempre trazendo um assunto para vocês aqui. Você que me acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook, através do YouTube, ou pelos sites e TVs que retransmitem os meus vídeos. E aí eu destaco a TV São Tomé das Letras e TVJ Brasil, que gentilmente, através do Joel e da Karen, transmitem o nosso programa aí para todo mundo. Pois bem, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior em que eu iniciei a exposição da minha técnica de viagem astral. Então assim, eu estou tentando explicar para as pessoas, né, para vocês todos, como que funciona a minha técnica de viagem astral. A minha técnica não é que ela é minha no sentido de propriedade, né, ou no sentido de ter criado essa técnica. A minha técnica, ela se criou a partir das minhas vivências com a viagem astral, com os cursos que eu fiz. Tudo isso está no primeiro vídeo. Aliás, já digo para você, se você quer entender esse vídeo, vai lá no primeiro vídeo, ele está na playlist aí, ele tem o mesmo título que esse daqui, só que é o vídeo 1, asterisco 1, esse daqui é o 2. Então assim, eu vou expor nesse vídeo agora minuciosamente como que eu entendi essas fases do sono durante a minha técnica de projeção e quais são os artifícios, os amuletos, não é, que eu desenvolvi ou acabou sendo mais funcional para eu conseguir, no fim das contas, depois de muito treino, sair conscientemente ou quase conscientemente do corpo. Né? E eu vou explicar todas as peculiaridades, então tem muitos detalhes aí das minhas vivências e eu quero parar em cada slide que eu colocar para vocês e explicar. Entendam, isso daqui nós não estamos aqui fazendo assim, por exemplo, não adianta você já deitar e falar, eu vou deitar e vou tentar fazer. Não, você tem que entender toda essa técnica, todos os passos dela, porque aqui eu só estou expondo, não estamos fazendo uma sessão, ó, faz aí, já vai fazendo. Você vai ter que digerir essa técnica, você vai ter que adaptar, se você quiser, né, usá-la, adaptar a sua realidade, aos seus chavões, aos seus totens mentais, vamos dizer assim, porque a gente vai precisar de muito material para conseguir se ancorar durante esse processo de descida, para não perder a consciência. Você perdeu a consciência, assim, você vai dormir, você vai ficar imerso na materialidade do seu próprio sistema nervoso e aí você não consegue consciência. A técnica é justamente fazer com que você não perca a consciência e consiga sair, você perde no momento ali, né, um pouquinho dela, eu vou explicar tudo isso e você consegue em algum momento depois estar fora do corpo. Bem, então vamos lá, eu vou colocar os slides e vou explicar bem pausadamente o que fazer em cada fase do sono. Vamos lá então. Muito bem. Esse primeiro slide ele expõe assim, o estado de consciência de vigília. Eu vi alguns comentários no vídeo anterior e eu queria afirmar, assim, reforçar que vigília eu entendo como você totalmente desperto, inclusive como você está agora assistindo esse vídeo. Então, quando que eu estou em vigília? Quando eu estou totalmente acordado, quando eu estou nas minhas atividades corriqueiras, andando, caminhando, sentado, enfim. Obviamente que vigília e consciência não querem dizer a mesma coisa, porque você pode imaginar uma pessoa que está em vigília, mas está sob efeito de drogas, ou uma pessoa que está em vigília, mas está muito distraída, e não necessariamente a consciência no sentido de percepção do mundo, do seu derredor, ou do seu interior mesmo, esteja atrelado à vigília. Então, quer dizer, uma pessoa pode estar em vigília, mas duas pessoas podem estar em estados diferentes de consciência. Pois bem, agora pensando nesse estado de vigília, que você está ali acordado e nós estamos pensando numa pessoa que vai fazer ou vai tentar fazer a projeção astral. Nesse estado de vigília, você está em consciência máxima. Do lado esquerdo, eu estou colocando aqui a conceituação clássica da escala do sono, e do lado direito a técnica
que eu estou chamando de compressão da consciência. Não é? Então é o que nós vamos tentar fazer. É comprimir a consciência para que ela não se perca. Avançando, nós temos a fase 1 do sono. Aqui a classificação clássica, a fase 1 do sono, à esquerda essa classificação clássica e à direita eu estou colocando aqui o que acontece com a consciência dentro da minha teoria. Então, na minha percepção, você começa a sofrer pressão sobre a sua consciência. Que momento é esse da fase 1? O momento da fase 1 é o momento que você deitou na sua cama e que você começa a sentir sonolência. Então essa é a fase 1. Claro, aqui nós já estamos pensando que estamos tentando fazer projeção astral. Então assim, enquanto a sua consciência sofre pressão, essa pressão já tentando te descontinuar para as fases do sono, o que você vai fazer? Você vai fazer a concentração no eu e no espaço. Quer dizer, essa concentração é a concentração assim, estou aqui na minha casa, deitado, né? E enfim, eu vou tentar me concentrar ao máximo para que essa pressão sobre a consciência já não dilacere toda a continuidade e eu caia no processo de sono natural. O que acontece na fase 1, na sua percepção? Normalmente na fase 1 é aquela fase em que você começa aos pouquinhos a perder o contato com o exterior. Então a sua audição começa a ficar um pouco comprometida, você está com a televisão ligada, mas você não está ouvindo muito bem já, você está naquela fase do início do desligamento. Na fase 2 do sono, é aquela fase em que você já está começando a dormir. É a fase que naturalmente teria o início da fragmentação da consciência. Então você está começando a entrar no processo de sono mesmo, os olhos já estão fechados, você já está começando a emergir no sono. Muito bem, nesse passo, para você evitar essa fragmentação, você vai continuar agora mais severamente a fixação no estou aqui, fazendo projeção, deitado. É uma fase bem difícil, turbulenta, e você está tentando se segurar o máximo possível naquela ideia vaga, que já está nas primeiras vezes que você tentar isso vai ser muito vago, de que você está fazendo projeção, você está ali ainda, né, pelo amor de Deus, estou aqui ainda. Sua consciência está lutando para manter continuidade. Veja só, aqui nessa fase 2, curioso que uma pessoa comentou no vídeo 1 e eu ia falar isso aqui. Na fase 2, o que eu percebo, e muitas pessoas percebem, essa pessoa percebeu também, é o momento em que você começa a ouvir falas, frases, muito som, muitas pessoas falando, muitas coisas acontecendo. O que eu teorizo disso? Na minha teorização aqui do lado direito, esse momento é o momento em que você está começando a perder esta estabilidade do plano consciente. Lá em cima, na continuidade, na vigília, você está, né, com tudo instalado para viver o dia ali, o corpo andando, né, a consciência do mundo físico. Aqui nesse ponto você já está perdendo todas essas estribeiras dessa postação consciente, né, quando você está em vigília, e você começa a ter os primeiros sinais de eventos que estão acontecendo lá embaixo, já no mundo etéreo, né? Só que entenda, esse lá embaixo não é que é lá embaixo, né? Na minha conceituação aqui que eu fiz do funil. E essas vozes que você ouve, claramente quem ouve percebe que você não está imaginando ouvir vozes, você ouve realmente aquelas vozes bem distantes, pessoas falando várias coisas e várias ao mesmo tempo. Nesse momento a sua consciência espiritual, pensando na sua consciência perispiritual, ela já está tendo problemas ali de comunicação com o seu cérebro mesmo, com a sua máquina nervosa. Então você começa a ter essas divagações e ouvir essas palavras que parecem ser desconexas, mas elas não são, eu posso garantir para vocês. Aliás, nessa fase eu tenho feito esse teste agora assim, com mais calma, que eu consigo fazer a técnica, né, com mais apreensão dela,
que essa fase eu consigo ainda ter a noção plena do meu ambiente. Eu fiz testes, por exemplo, de eu falando com o meu celular gravando enquanto eu estou na fase 2 para a fase 3. Então eu consigo falar fisicamente mesmo e gravar no meu celular as frases que eu ouço desses seres, dessa turbulência, né? Que a gente está entrando naquela fase cinza para transitar para o mundo cósmico através do espírito. Então, nesse momento, é um momento de muita confusão e você precisa se fixar muito. Fase 3. Essa fase é a fase que naturalmente você perderia a consciência. Então, assim, perdas de referência, de continuidade e identidade. Aqui na fase 3 ocorre um processo que eu percebo. Sabe aqueles filmes que as pessoas estão numa caverna subterrânea e elas têm que passar por baixo da água, prender todo o ar que elas têm para passar por baixo da água para chegar no outro ponto lá? Tem uns filmes bem claustrofóbicos que fazem isso, né, com a gente viver aquela situação. Aqui o que eu sinto é mais ou menos isso. Então a gente está num momento em que realmente você não consegue viver esse ponto conscientemente. Se você chegou consciente até a fase 3, consciente dentro desses parâmetros que eu coloquei, é muito tempo para você conseguir manter um ponto fixo durante a fase 3. Um ponto fixo que você vai ter que descobrir. Eu coloquei aqui uma fixação total num ponto à mão. Quer dizer, é muito subjetivo, é de pouca materialidade explicar para vocês o que poderia ser isso. Pode ser um pensamento, uma sensação, alguma coisa que você se fixa, em que você desenvolve com o tempo, que vai ser aquela mesma coisa, pelo menos comigo foi. Não é? Eu me fixo normalmente nesse momento em imagens que eu tenho pessoais minhas. Então eu tento imaginar aquelas imagens, e são imagens, é curioso que eu não consigo descrever para vocês, né? São sensações, mas o que eu posso traduzir para vocês é como se fosse uma porta. Então eu me fixo em alguma coisa que eu vou passar. Pode ser que eu esteja, na verdade, simbolizando a própria saída do corpo, né? Então, assim, nessa fase 3, eu me fixo nisso. Então eu me fixo numa coisa que parece uma porta. Vejam que eu coloquei aqui incons, que quer dizer inconsciente. Essa fase se dá em inconsciência, não é? Você não consegue ter controle dessa fase, parece que você não consegue viver. Eu não me lembro de ter passado por ela antes de sair do corpo. É um momento que você passa realmente por baixo, você prende todo o ar e passa por baixo da água. Fase 4 é o momento em que vai acontecer a saída. Freud fala que no inconsciente não há tempo, né, nem espaço. O inconsciente, a ordem temporal se perde, não é? E justamente aqui a gente teria que delongar demais para falar. Quer dizer, de repente eu estou querendo dizer que a gente já consegue acessar o inconsciente também dessa forma, né? Essa técnica poderia servir para isso, mas, bem, enfim, esse é outro assunto. O que eu quero dizer é que nessa fase 4, justamente essa questão da duração de tempo é difícil dizer. Essa fase pode durar muito tempo, ou ela pode durar um segundo, meio segundo. Para mim dura muito pouco. Então nessa fase 4, o que vai acontecer? É um momento em que é uma fase que não dura, é a fase que você entra na saída, né? Você entrou na fase 4, quer dizer, se você chegou na fase 4 mantendo esse ponto à mão da fase 3, você inconscientemente vai sair do seu corpo. Então essa fragmentação aprofundada da consciência em azul, aliás, tudo que está em azul claro aqui não aconteceu se você fez a técnica direito. E aí, nesse momento da fase 4, a consciência está contínua, muito embora ainda inconsciente. E é o momento em que acontece alguma coisa e você vai se ver em algum momento fora do seu corpo, em alguma situação, seja do lado do seu corpo, seja em outro espaço, você já foi levado para algum outro lugar. Então, assim, é um momento, esses dois momentos aqui, a fase 3 e a fase 4, são momentos que você vive a consciência de forma inconsciente. É um processo que você não consegue passar sem essa espécie de afogamento
consciencial. E só que se você manteve, no caso na minha técnica que eu estou propondo, se você manteve à mão esses totens, né, esses chavões que você vai desenvolver com o tempo, não tem uma receita para isso, né? Eu estou dando um caminho aqui, você consegue sair. Eu não quero dizer que você não vai conseguir fazer a técnica facilmente, mas eu quero dizer assim que eu levei muito tempo para chegar a fazer ela funcionar. Eu pensei, eu refleti essa técnica durante alguns anos também. Eu supus ela antes de colocá-la em prática, e de todas as técnicas que eu tentei, essa foi a técnica com a qual eu consegui realmente sair com uma consciência, não sei mensurar aí, mas eu diria para vocês de 70%, 80%, 85% consciente, fora do corpo, vivendo experiências que eu podia comprovar depois como reais, inclusive visitando outras pessoas em projeção astral e travando conhecimentos com ela, e depois conversando com elas pessoalmente. Olha, a gente esteve lá e fez isso e tal. Então essa é a exposição da minha técnica. Não é eu não estou fazendo aqui uma dinâmica de viagem astral, então você vai ter que ver esse vídeo de novo, pegar esse slide aqui, eu vou deixar disponível aí também no vídeo, e você vai, depois de estudar e ler isso daqui, você vai tentar, se você quiser, claro, praticar todas essas fases, e já sabendo que você passar de uma fase para outra, conseguindo desenvolver o que eu estou propondo aqui, pode demorar. Eu não quero que demore, não estou torcendo para que demore, mas pode demorar. E o que eu quero dizer é assim, não desista, não ache que você vai deitar e vai fazer e vai funcionar. Se funcionar, maravilha, mas não é certeza que a técnica vai funcionar no primeiro momento. É uma técnica, né? Como toda técnica, a gente tem que estudar e nos esforçarmos para abraçar o processo e conseguir chegar ao destino final, né? Que a intenção aqui é essa saída lateral aqui, lateral no sentido apenas de que eu não caio na fase REM, eu saio antes dela, aí o meu corpo entra nessa fase, né? Eu que sou o espírito consigo sair e me desligar do meu sistema. Muito bem, então essa foi a exposição da minha técnica. Insisti em alguns pontos muito, e mesmo que tenha ficado um pouco maçante, um pouco fora do meu estilo, eu acho que é muito importante, porque aqui é o momento de entender. Não vai dar para você ler isso e fazer, né, a projeção. Também isso aqui não é um áudio para você ir seguindo, não é isso. Eu poderia até pensar em alguma coisa assim, mas não é. Então, é uma técnica que está sendo exposta de uma forma teórica, pouco prática. A prática vai depender de você ter tudo isso à mente. Saber o momento em que você começa a descer, o momento em que começa a ouvir as vozes, o momento em que esses pensamentos, principalmente na fase 2 para a fase 3, começam vozes, imagens. E ali eu posso dizer para vocês que vocês já estão... eu não estou aqui, em algum momento algum aqui, eu estou falando o que está acontecendo com o perispírito em cada fase, mas é uma fase que você já está saindo, né? Você já está tendo acesso ao plano astral, plano espiritual, plano multidimensional, para além da terceira dimensão, eu digo. Então assim, a fase 3, quando você está ali da 2 para 3, então você já está querendo sair do corpo. Só que a questão é assim, à medida que você precisa do relaxamento do corpo, que só as fases do sono vão proporcionar, você não pode ser tragado pelo sono. O corpo precisa entrar nessas fases para você se desligar, né, normalmente. Então, eu digo normalmente porque tem pessoas que são, né, assim, excepcionais, paranormais, que conseguem até acordado fazer isso, fazer a bilocação, sair do corpo com facilidade. Muito grato sempre com a sua presença e o seu prestígio. Espero que você tenha conseguido entender o que eu quis expor. Já digo para você que eu estou pensando em fazer um outro vídeo sobre essa técnica, e aí entrando em alguns pormenores, vai depender das dúvidas de vocês. Vou aguardar também o feedback de vocês da aplicação da técnica.
Já peço para você também, se é a primeira vez que você está no meu canal, que você se inscreva no canal para que você possa receber as atualizações, as notificações e sempre estar ligado nos assuntos que eu estou trazendo aqui. Dê o seu like também para ajudar, porque ele faz o vídeo se propagar mais, e sempre atento às nossas atividades no canal, ao Círculo de Cura, que é às quintas-feiras ao vivo, e aos vídeos que eu sempre estou postando aqui, aos recados, enfim. Também se inscreva aí nas redes que estão aí do ladinho aí, para você estar sempre conectado comigo. Sempre um grande prazer ter você aqui. Ótima semana e nos encontramos nos próximos vídeos. Sempre muita gratidão, muita felicidade em poder compartilhar com você. Doribeté.